principal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai que é tua, Nakamura! E finalmente tivemos um avanço! O episódio começa de um jeito misterioso, com a classe vazia, e só tá o Nakamura, e nisso aparece o Hiroshi, que já vai em direção ao professor. E o Nakamura tenta meio que falar alguma coisa, mas ele não consegue. Ele não consegue alcançá-lo, nem ter a oportunidade de dizer que ele é o seu... E aí, de repente, o clima fica sombrio e aparece um polvo gigante perguntando o que é dele, do Hiroshi. E é o Ichan, o polvo de estimação do Nakamura. E aí tá falando. O Ichan fala que o Nakamura não passa de um completo estranho pro Hiroshi. E só conseguiu se aproximar dele por pura sorte. E aí aparece um bando de colegas de classe com um papel no lugar da cara, escrito com kanji de figurante. O Ichan fala na cara do Nakamura que ele não passa de um mero figurante na vida do Hiroshi. E esse mesmo papelzinho acaba indo na cara do Nakamura e o Nakamura acaba caindo. Passa de um mero figurante. Nakamura acorda do seu pesadelo graças ao professor. E toda a classe já está chegando em Yokohama. Pelo menos a parte não destruída. Todo mundo vai descendo e o Hiroshi quer visitar Chinatown. E o Nakamura, só de ver o Hiroshi se interagindo muito bem com o professor, já tem só seu pico de ciúme. E definitivamente ele tá determinado a se tornar amigo do Hiroshi. No começo do passeio, não, tem que ter paciência, hein? Agora não é o momento de ficar quieto. Depois, quando a classe já tá toda reunida, o Nakamura vê o Hiroshi interagindo com o Takauchi e o Mukai. E o professor Togiri, acabando com seu discurso de protocolo, fala pra todo mundo ir meio que desfrutar a cidade de Yokohama. E o Nakamura já vê um ótimo sinal quando esse aí cai no mesmo grupo do Hiroshi. E o Takauchi vê, pô, como você tá com cara de se dizer como culpado? Fica com a câmera! E ele joga a câmera para o Nakamura. Agora o Nakamura fica encarregado de tirar fotos do trabalho. E pelo visto o Nakamura não esqueceu a sua ira pelo Takauchi, pelo que ele fez nos episódios passados. E o Nakamura, na primeira oportunidade que ele tem com a câmera na mão, ele decide tirar fotos do Hiroshi. E o Nakamura parecia estar se divertindo. E enquanto o Nakamura tirava foto do Hiroshi sem menor pudor, ele vai continuando o passeio. Primeiro ele tira a sorte e vê que ele é uma azarada e terrivelmente tudo. Nisso, temos o Takauchi se aproximando da Yuka e ele acaba empurrando o Nakamura no meio disso. Nisso, o pessoal já tá num bairro estilo Chinatown e tava todo mundo olhando. E aí o Nakamura tenta chamar a atenção do Hiroshi, mas ele lembra que ele tem uma sorte terrivelmente pesada. E ele acaba não dizendo. Em vez disso, meio que a atenção do Hiroshi é parecida pelos outros colegas. E a turma vai se divertindo e a gente dá uma olhada como tá a Rifumi. A Rifumi tá com as suas amigas, vendo os pandinhas. E nisso temos mais um momento onde o Nakamura tenta tirar foto do Hiroshi. Mas aí a gente vê o Nakamura cada vez mais ficando desanimado. Nisso, o pessoal decide parar pra almoçar. E meio que o Takauchi dá a ideia de almoçar com um grupo da Yuka. E o Hiroshi fica, sei lá, não sei não, cara. Nisso as meninas vão junto com o Takauchi e o Mukai. Só ficando o Nakamura, o Hiroshi e o seu amigo de infância, o Omori. O Omori pergunta o que o Hiroshi quer fazer e o Hiroshi nem sabe. E aí que o Nakamura percebe que ele tá com o Hiroshi. E o Nakamura meio que vai tentando pensar e enquanto isso ele vai mexendo na sua franja. Aí o Hiroshi encontra o professor Togiri. E o Hiroshi decide almoçar junto com o professor. E aí tem uma croca de diálogo interessante onde o Hiroshi pergunta por que o Togiri não almoça com os outros professores. E o Togiri fala que ele gosta de ficar sozinho na hora do almoço. E o que o motivou ele meio que ser professor é porque ele gosta de crianças. O Togiri até paga a conta, meio que juntando a dos alunos. Algo me diz que eu só tô imaginando.
Eu acho que o Otogiri deve ter sido algum Nakamura no passado. Quer dizer, o jeito tranquilão e até mesmo o lado extrovertido que ele demonstra parece meio que remeter o Nakamura do passado. Claro, sem ser esse poço de ansiedade. E nisso temos uma cena estranhamente longa do Otogiri acendendo um cigarro e fumando. E ele vê o Hiroshi e fala, olha, não vou te dar. E o menino fica corado e ele diz, eu nem quero mesmo. Minha nossa, encheram mais duplo sentido na dublagem do que no original. Eu não vou te dar. Quê? Eu nem quero. Aí o Otogiri meio que fala que ele já teve uma fase rebelde na época. E meio que ele não tinha um professor que pudesse pedi-lo. E talvez ele tivesse sido o salvo das burradas que ele fez. Foi isso que o fez ser um professor que ele é hoje. Por esse motivo ele quis se tornar professor. Mano, até que eu gamei nesse professor. Nisso o Krio continua o passeio e o Omori já queria ser como o Otogiri. Mas o Hiroshi não imagina ele fumando um cigarro. Até o Nakamura dá o braço a torcer, pois ele achou agora ele achou o Otogiri muito legal. Nisso o Nakamura acaba parando e dá um sorrisão. O Hiroshi e o Omori percebem, o Nakamura tenta esconder. E aí eles percebem que tem um aquário perto. Bom, os dois veem que, pô, o aquário tá caro. E o Nakamura acaba concordando. E o Omori quer comprar umas lembrancinhas para o pessoal de casa. Nisso, o Nakamura decide ir sozinho. E ele acabou indo para o aquário. E aí a gente vê o Nakamura meio que todo apaixonadinho pelos peixes. E, gente do céu, a cena do aquário tá bem animada. O Nakamura vai olhando pros peixes, aí ele avista um polvinho. E aí o Nakamura vai olhando a fofura do polvinho. E admira o quanto eles não ligam que ele vive encarando ele sem parar. E aí o Nakamura vai pensando que o Otogiri falou algumas coisas admiráveis. E não é de espantar que o Hiroshi goste tanto dele. Enquanto isso, o Nakamura tá que nem barata tonta. E ele queria que o Hiroshi estivesse com ele. E aí ele fica se remoendo, achando que é um idiota. Gente, o menino é muito seguro. E aí só queria que o Hiroshi fosse seu namorado. Você pode até me enganar, Nakamura, mas você não engana alguém que sabe o olhar de alguém apaixonado. E aí, do nada, ele ouve uma voz. Ah, então eu sabia, você gosta de polvo. E aí o Nakamura vai dar uma olhada. E é o Hiroshi com um chapeuzinho chinês fofo. Eu sou um idiota. Ahá, sabia! Você gosta de polvo, né? E aí? Nakamura fica um pouquinho espantado. E o Hiroshi vai falando que o Nakamura podia ser aberto. Já que nos episódios anteriores ele falou que ele não gostava nem tanto de polvo. Aí o Nakamura pergunta onde está o Omori. O Hiroshi fala que o Omori foi comprar lembrancinhas. Já que todo mundo tem celular, não tem problema todo mundo se afastar um pouquinho. Fora que ninguém vai a um aquário todo dia. E aí os dois vão encarando o polvo. E nisso já tem o hiperfoco do Nakamura falando curiosidade de polvo. E o Nakamura fala que ele nem sabe tanto de polvo, pois as pessoas o acham estranho por meio que gostar de polvo. Mas o Hiroshi não acha nada estranho. Pois é a mesma coisa que gostar de cachorro e gato. E ele fala pro Nakamura parar de se importar quem disse essas coisas. E que a melhor coisa é ser sincero consigo mesmo. Os dois continuam passeando e o Nakamura vai se perguntando o que fazer agora, já que agora ele tá passeando junto com o Hiroshi. Ele sabe que ele gosta muito do Hiroshi. Ele ama o Hiroshi. E ele acha bom que ele se apaixonou por alguém como ele. E eles vão dando uma olhada nos peixes. E o Hiroshi vai contemplando que o aquário é silencioso e a iluminação é bem ótima. E é relaxante só de ficar olhando para a água, para os peixes, para os polvinhos e para os caranguejos. Sem nada do que pensar. E aí que o Hiroshi admite que ele ficou aliviado quando o Takeuchi foi com o grupo da Yuka. E isso surpreende Nakamura, já que os dois vivem juntos. E aí que o Hiroshi fala que algo que o Otogiri falou. Tem vezes que ele quer ficar sozinho. Na maior parte do tempo ele se diverte com o Takeuchi. Mas tem umas horas que ele faz piadinha de mau gosto com mulheres e ele não gosta muito. E ele se sente perdido por conta disso.
Mas ele também tem culpa no Katori, pois ele podia falar que ele não tava curtindo a conversa. Mas às vezes ele fica sem saco de falar disso. E aí o Hiroshi fala, foi mal desabafo, você é a primeira pessoa que eu tive esse papo. E isso faz o Nakamura corar muito. Foi mal desabafo. Você foi a primeira pessoa com quem eu tive esse papo. Depois, eles decidem meio que dar uma passeada. E nisso tem muitos momentos fofos deles dando um passeio. E nisso parece um encontro. E pausa por um Nakamura de fantasia, porque foi o Hiroshi que escolheu. Nisso, os dois, na tarde, os dois vão observando o mar. Mas nesse momento, é só o Hiroshi que tá olhando pro mar. O Nakamura tá olhando pro Hiroshi. E o Hiroshi vai adorando meio que o cheiro da brisa do mar. E o Nakamura só olhando apaixonadamente. Eu amo esse cheiro. A brisa do mar também é muito agradável. E nisso o Hiroshi nota algo curioso. E aí ele pega na franjinha do Nakamura e fala... Olha só, você ficaria mais estiloso se cortasse a franja. E isso deixou o menino mega corado. Rolando essa quebra de expectativa, pois a gente achava que eles iam se beijar. Você ficaria mais estiloso se cortasse a franja. Então eu corto! O Nakamura compara essa situação com um sonho. E ele tá tão feliz e gostaria que durasse para sempre. Mas aí chegam os empatafodas. Principalmente o maior inimigo número 1, Takauchi. O Takauchi fala pro Hiroshi que eles vão meio que pegar a balsa. E diz para eles irem junto. E nisso, o Hiroshi tenta meio que passar a situação. E o Takauchi quer meio que o Hiroshi venha porque... mais uma pessoa aí eles têm um desconto. E nisso o Hiroshi vai ter que ir com os amigos. Nisso o Hiroshi vai andando. E o Nakamura fica incrédulo que já acabou. Ele estende a mão. E aí meio que não vai conseguir alcançar o Hiroshi. E aí fez isso muito bem. E o menino vai pensando. E aí o Nakamura consegue alcançar o Hiroshi. E ele implora que ele não vai embora. E minha gente do céu. Eles deixaram a cena mais gay do que um mangá. Não vai embora. Sim, minha gente. O Nakamura foi na toa e foi com tudo. Nakamura fala que ele não precisa ir se não tiver vontade. E aí o Nakamura percebendo que ele tá fazendo, ele fala: ah, você disse que era pra ser sincero. Por isso que ele falou. E aí o Hiroshi já é sincero, dizendo que ele não vai com eles. Aí o Hiroshi já se sente mais aliviado. Ele agradece o Nakamura por ter dado uma força e o Nakamura diz que não foi nada. Pois o menino só queria passar mais tempo com o Hiroshi. E o Hiroshi achou muito legal o passeio deles no aquário. E aí, o menino já tendo mais firmeza, ele dá um presentinho pro Hiroshi. E era uma lembrancinha de caranguejos, já que o Hiroshi adorava caranguejos. E nisso, o nosso Nakamura declara se eles podiam ser amigos. Amigos com benefícios. Em muitas aspas. Nakamura estava muito corado. E aí o momento é escragado pelo professor Otogiri. E aí o Hiroshi pergunta se o Otogiri tá com uma câmera. E o menino fica de joelhos. E o Nakamura fica de joelhos. Porque ele não aguenta mais o que esse professor desgruda dele. E aí o Hiroshi meio que já chega. E aí o Hiroshi estende a mão pra ele. E gente, é uma fofura. Nakamura! Hiroshi? E aí os dois vão tirar foto juntos. E o Nakamura tá coradinho. E aí o Hiroshi meio que mete essa antes da foto. Eu achei que já éramos amigos. E aí o episódio termina com eles tirando a foto juntos. Escuta. Nakamura, eu achei que a gente já era amigo. Dois.
o gritinho, mas eu não me segurei. Eu amei esse episódio. Nakamura deu o primeiro passo e, gente do céu, ai meu Deus do céu, esses meninos já estão mais próximos do que nunca. Foi muito fofo, foi muito engraçado, foi muito emocionante e espero que a quantidade continue meio que nos próximos episódios. E nos créditos finais temos as fotos que o Nakamura tirou do Hiroshi. E eu não sei vocês, mas se o Otagiri meio que tivesse dado uma olhada nessas fotos, ele já podia ter suspeitado. Já podia. Mas com certeza ele guardou o segredo por si mesmo até o Nakamura arranjar mais coragem. Esse foi o episódio 6 de Vai Que Atua Nakamura. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com muito bis e fui.